O vento cortava o mar com uma serenidade quase hipnótica naquela manhã de 1961. As gaivotas seguiam o navio com gritos distantes, e o sol refletia no casco branco da embarcação, que partia do porto de Lisboa para o que deveria ser uma simples viagem de turismo pelas águas do Atlântico. Nada parecia fora do lugar. Passageiros sorriam nas varandas, brindavam com champanhe e o capitão, um homem respeitado por décadas de serviço, acenava com confiança. Era apenas mais uma rotina. Um cruzeiro curto, de poucos dias, planejado para entreter famílias e casais em busca de descanso. Mas o que ninguém imaginava é que aquele seria o último embarque. E que o nome daquele navio, até então símbolo de luxo e tranquilidade, se tornaria sinônimo de um dos maiores mistérios marítimos do século XX. Poucos dias após deixar o porto, as comunicações cessaram. Nenhum sinal de emergência, nenhum pedido de ajuda, apenas um silêncio absoluto. O mar, que tantas vezes acolheu sonhos e promessas, engoliu o navio como se ele jamais tivesse existido. As equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Aviões sobrevoaram a rota prevista, navios varreram a região por semanas, mas nada foi encontrado. Nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, nenhuma pista que indicasse o que poderia ter acontecido. Era como se o Atlântico tivesse apagado toda e qualquer lembrança daquela embarcação. O caso foi arquivado. As famílias, sem respostas, se viram presas entre a esperança e o desespero. Alguns acreditavam em erro humano, outros falavam em sabotagem, e havia quem jurasse que o navio jamais havia afundado, que ele apenas havia sido levado por algo que os radares não conseguem captar. O mistério parecia resolvido, enterrado sob camadas de silêncio e esquecimento. Até que mais de uma década depois, algo impossível aconteceu. Um cargueiro que cruzava uma rota pouco navegada no Atlântico Norte avistou no horizonte uma silhueta familiar. Um navio solitário, flutuando em águas profundas, sem qualquer sinal de vida a bordo. O capitão do cargueiro enviou um pedido de verificação. A resposta veio horas depois. A identificação do navio era a mesma da embarcação desaparecida em 1961. Quando os oficiais subiram a bordo, encontraram tudo em perfeito estado. As mesas ainda postas com pratos e talheres, as cabines organizadas, os relógios congelados no mesmo horário. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de que alguém tivesse tentado abandonar o navio. Apenas o eco do vento passando pelos corredores e o balanço lento das cortinas. Parecia que o tempo havia parado. Desde então, historiadores, marinheiros e investigadores tentam responder a mesma pergunta. O que realmente aconteceu com aquele navio? Onde esteve durante todos esses anos? E por que voltou, como se fosse um fantasma surgindo das profundezas, apenas para desaparecer novamente tempos depois? Hoje, você vai conhecer uma história que desafia a lógica e perturba até os mais céticos. Uma narrativa em que o mar não é apenas cenário, mas personagem, onde cada onda parece carregar um segredo e cada silêncio parece esconder um grito. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas um relato de desaparecimento, é um lembrete de que o oceano, por mais belo e calmo que pareça, nunca revela tudo o que guarda. Na manhã de 17 de julho de 1961, o porto de Lisboa estava em festa. O Stella Maris, um navio de turismo recém-restaurado, se preparava para zarpar em uma rota curta de apenas 5 dias pelas ilhas do Atlântico. Era uma viagem de rotina, voltada para empresários, famílias e casais da elite europeia. Os jornais da época descreviam o navio como um símbolo de uma nova era de conforto no mar, com salões de baile, cabines modernas e um sistema de comunicação considerado à prova de falhas. Tudo era uma demonstração de confiança e progresso.
Os tripulantes, experientes e orgulhosos, tratavam cada detalhe com precisão militar. O capitão, Augusto Faria, era conhecido pela disciplina e pelo respeito que inspirava entre os marinheiros. Para muitos, embarcar sob seu comando era garantia de segurança. A tripulação era composta por 36 pessoas e mais de 70 passageiros ocupavam as luxuosas cabines. O clima era leve, de euforia, como se todos estivessem prestes a viver uma experiência inesquecível. Às 9h em ponto, o som do apito ecoou pelo cais. O Stella Maris partia em meio a aplausos, acenos e câmeras fotográficas. Entre os passageiros havia figuras importantes da época, empresários, músicos e até um diplomata britânico. Todos registraram suas últimas mensagens, promessas de retorno e bilhetes enviados às famílias antes da embarcação desaparecer no horizonte. Era o início de uma viagem que parecia perfeita demais para terminar em tragédia. Durante os 2 primeiros dias, as comunicações com o navio foram constantes e tranquilas. Mensagens transmitidas via rádio confirmavam o bom andamento da rota, o clima estável e o humor positivo dos passageiros. Às 22h14 do terceiro dia, o operador da torre de controle do porto recebeu o último sinal do Stella Maris. Uma transmissão rotineira informando o horário de chegada ao próximo ponto de parada. Tudo normal. E então, o silêncio. Quando as horas se transformaram em dias, sem novas transmissões, o alarme foi acionado. As estações costeiras tentaram contato em todas as frequências conhecidas. Nenhuma resposta, nenhum ruído, apenas o vazio. Os navios próximos foram orientados a mudar de rota para iniciar uma busca emergencial. No entanto, o Stella Maris parecia ter se dissolvido no ar, ou no mar. As primeiras buscas encontraram apenas águas calmas e céu limpo. Nenhum vestígio, nenhum destroço, nada que justificasse o desaparecimento. Especialistas descartaram tempestades, falhas de motor e até incêndios, pois nada indicava uma emergência. Era como se o navio tivesse sido engolido por uma parede invisível no meio do Atlântico. Os jornais da época noticiaram o caso com espanto. Manchetes falavam em desaparecimento impossível e navio some sem deixar sinal. O nome Stella Maris rapidamente se espalhou pelos portos da Europa e o mistério ganhou o mundo. As famílias esperavam um resgate, as autoridades pressionadas prometeram respostas, mas nada surgiu. Enquanto os dias se tornavam meses, começaram a surgir os primeiros rumores. Alguns marinheiros afirmavam ter captado transmissões fracas, semelhantes às do navio desaparecido, vindas de regiões onde nenhuma embarcação deveria estar. Outros diziam ter avistado, durante a madrugada, uma silhueta branca perdida no nevoeiro. O medo se misturava à superstição, e o Stella Maris se tornava pouco a pouco uma lenda viva entre os homens do mar. O que realmente aconteceu naquela noite? Uma falha súbita? Um fenômeno desconhecido? Ou algo muito mais sombrio, capaz de desafiar a própria razão humana? O oceano permaneceu em silêncio e o mistério apenas começava a se aprofundar. Na madrugada de 20 de julho de 1961, o silêncio tomou conta das ondas do Atlântico. Nenhum ruído, nenhuma resposta de rádio, nenhuma movimentação que indicasse falha ou pedido de socorro. O Stella Maris, que até poucas horas antes enviava relatórios de navegação impecáveis, simplesmente sumiu. O último contato havia sido tão comum, tão corriqueiro, que ninguém poderia imaginar que seria o derradeiro. Às 2h47 daquela noite, o operador de rádio do Porto de Lisboa tentou estabelecer nova comunicação como fazia rotineiramente. O resultado foi apenas o chiado estático, seguido por uma sequência curta de interferências, algo semelhante a vozes distorcidas, incompreensíveis, que cessaram em poucos segundos. Depois disso, o silêncio absoluto.
Por precaução, a torre de controle aguardou mais algumas horas antes de acionar o protocolo de desaparecimento. Às 7 da manhã, as buscas começaram oficialmente. Durante 5 dias, aviões de patrulha marítima sobrevoaram a área onde o navio deveria estar. Nenhum sinal visual, nenhum reflexo de casco, nada. Em mar aberto, um navio de turismo de quase 100 metros de comprimento não poderia simplesmente desaparecer sem deixar qualquer vestígio. As correntes marítimas foram analisadas e nada indicava tempestades ou anomalias climáticas na região. Era um cenário impossível. A imprensa acompanhava tudo de perto e o desaparecimento do Stella Maris se transformou em manchete mundial. Navio some sem deixar rastros, dizia o Le Figaro. A tragédia invisível do Atlântico, noticiava o The Times. Especialistas em navegação começaram a sugerir hipóteses: falha elétrica total, desvio de rota, explosão interna. Mas nenhuma explicava a ausência de destroços. Até mesmo um naufrágio em alto mar deixa resíduos: pedaços de madeira, coletes, barris, fragmentos de carga. Mas ali não havia nada. Relatórios de busca da Marinha Portuguesa mencionaram algo inquietante: uma pequena anomalia magnética registrada por aeronaves de reconhecimento. Por alguns minutos, os instrumentos se comportaram de forma errática, como se algo interferisse na leitura dos equipamentos. Essa anomalia coincidiu exatamente com o ponto em que o Stella Maris desapareceu. Quando a área foi sobrevoada novamente, nada mais foi detectado. Enquanto isso, famílias aguardavam respostas. O capitão Augusto Faria, conhecido por sua disciplina, jamais teria alterado a rota sem comunicar à torre. Era um profissional metódico, e isso tornava o mistério ainda mais desconcertante. As cartas náuticas mostravam uma linha reta, sem desvios, sem falhas. Tudo perfeito, exceto pelo fato de que o navio não estava mais lá. Com o passar das semanas, começaram a surgir relatos estranhos. Um navio pesqueiro islandês afirmou ter captado por breves minutos uma transmissão com o mesmo código de identificação do Stella Maris, embora o registro datasse de quase um mês após o desaparecimento. Outro relato, vindo de um cargueiro americano, descreveu a aparição de uma luz distante, imóvel sobre o mar, próxima da rota original do navio. Nenhuma dessas informações foi confirmada oficialmente, mas os marinheiros juravam que havia algo vivo naquelas águas. As buscas foram encerradas após 90 dias, com o caso classificado como desaparecimento total por causas desconhecidas. A embarcação foi declarada perdida e o nome Stella Maris entrou para a lista dos mistérios marítimos não resolvidos. Porém, mesmo com o caso arquivado, os sussurros continuaram. Alguns diziam que o navio havia sido vítima de um experimento militar secreto. Outros falavam em zonas de distorção temporal, como as do Triângulo das Bermudas. Antes de continuar, imagine o que mais pode estar escondido sob as ondas do Atlântico. Se histórias como essa despertam em você o mesmo fascínio pelo desconhecido, inscreva-se agora no canal. Aqui exploramos mistérios reais, casos não resolvidos e desaparecimentos que desafiam a lógica. Prepare-se para navegar entre o medo e o inexplicável. Mas a verdade, ou o que parecia ser, ainda estava submersa. E o oceano silencioso mantinha-se guardião de um segredo que se recusava a vir à tona. Passaram-se 12 longos anos desde que o nome Stella Maris desapareceu dos registros marítimos. O mundo havia mudado. A tecnologia avançara, novas embarcações cruzavam o Atlântico diariamente, e o mistério daquele navio esquecido parecia condenado a virar apenas uma nota de rodapé em jornais antigos. Até que, em uma madrugada de 1973, o impossível aconteceu. O cargueiro norueguês Bjørnsen, que fazia uma rota de transporte de carvão entre a Islândia e a Irlanda,
registrou em seu radar uma leitura incomum. Um grande objeto metálico se movia lentamente a cerca de 40 milhas náuticas ao sul. O comandante, inicialmente acreditando tratar-se de um navio comercial à deriva, ordenou a aproximação. No entanto, à medida que a embarcação se tornava visível, o silêncio na ponte de comando foi absoluto. Diante deles, emergia das névoas um navio de estrutura clássica, impecavelmente preservado, com o nome Stella Maris, pintado no casco, ainda legível apesar do tempo. O primeiro contato visual confirmou o impensável. O navio estava em perfeito estado. Nenhum dano estrutural, nenhuma marca de tempestade, e as luzes de bordo pareciam ter sido vistas acesas, mesmo sem qualquer sinal de energia proveniente de motores. O Bjørnsen tentou comunicação por rádio, mas nenhuma resposta foi recebida. Após 3 tentativas, o capitão decidiu enviar uma equipe para verificar a embarcação. O que os marinheiros encontraram a bordo desafiava a lógica. O convés estava limpo, as portas trancadas por dentro e o interior parecia congelado no tempo. Havia pratos ainda postos sobre as mesas, roupas cuidadosamente dobradas nos armários e relógios parados no mesmo horário, 2h47, exatamente o instante do último contato registrado em 1961. Os calendários nas cabines ainda marcavam o mês de julho daquele ano. Nenhum corpo, nenhuma mancha, nenhum sinal de violência. Era como se os tripulantes tivessem simplesmente desaparecido no ar, deixando tudo intacto. O cheiro de sal e ferrugem misturava-se ao perfume antigo de madeira encerada. Os marinheiros relataram uma sensação estranha ao andar pelos corredores. O som de passos distantes, como se alguém os seguisse, embora estivessem sozinhos. Um dos homens afirmou ter ouvido música fraca vindo do salão principal, mas ao abrir a porta, só encontrou silêncio e um toca-discos parado, com a agulha no mesmo ponto havia 12 anos. A tripulação do Bjørnsen permaneceu a bordo por apenas 40 minutos antes de abandonar o navio, tomada por um medo inexplicável. O capitão relatou a descoberta às autoridades marítimas e o Stella Maris foi rebocado até um porto militar britânico para a investigação. Porém, estranhamente, poucos dias depois, o navio desapareceu novamente antes de chegar ao destino. O rebocador que o escoltava afirmou que, ao amanhecer, o Stella Maris simplesmente não estava mais lá. O cabo de reboque havia se rompido e o horizonte estava vazio. Os documentos oficiais sobre o reaparecimento foram classificados e as testemunhas foram orientadas a manter silêncio. Mas os relatos vazaram e logo os jornais voltaram a falar do navio fantasma que retornou das profundezas do tempo. Alguns acreditavam que o Stella Maris nunca deixou o oceano, apenas viaja entre dimensões que o homem ainda não compreende. Outros dizem que ele continua a aparecer de tempos em tempos para lembrar que o mar não esquece o que toma para si. E assim, o navio de turismo que partiu para uma simples viagem de lazer se transformou em uma das mais perturbadoras histórias navais já registradas. Um eco vivo do passado, navegando solitário por entre as névoas do Atlântico. A notícia do reaparecimento do Stella Maris provocou um terremoto silencioso dentro das autoridades marítimas e governamentais. Quando o caso foi oficialmente comunicado, equipes da Marinha Britânica e Portuguesa foram mobilizadas para investigar o fenômeno. No entanto, em poucas semanas, o que parecia ser uma operação transparente se transformou em um labirinto de silêncio, documentos selados e contradições. Relatórios preliminares enviados por rádio logo após o avistamento desapareceram dos arquivos oficiais. O capitão do cargueiro norueguês que encontrou o navio, Lars Nielsen, afirmou em entrevista que foi instruído a não comentar o caso com a imprensa. Poucos dias depois, ele se retratou publicamente, dizendo que havia se confundido.
Testemunhas da tripulação confirmaram que oficiais estrangeiros visitaram o Björnsen e confiscaram todos os registros de radar e fotografias do Stella Maris. O governo britânico alegou tratar-se de uma operação de rotina, mas historiadores e jornalistas investigativos perceberam que algo muito mais profundo estava em jogo. Documentos liberados anos depois, sob forte pressão pública, revelaram que equipes científicas analisaram fragmentos metálicos coletados no casco do Stella Maris e encontraram resíduos desconhecidos, uma espécie de liga metálica que não correspondia a nenhum composto comum usado em embarcações da época. As análises foram interrompidas sem explicação. Um relatório confidencial, escrito por um engenheiro naval chamado Jonathan Rees, descreve algo ainda mais perturbador. Segundo ele, o sistema elétrico do navio parecia ter sido exposto a uma descarga de energia anômala de origem desconhecida e havia evidências de magnetização intensa em vários pontos da embarcação, como se o navio tivesse atravessado um campo eletromagnético fora dos padrões naturais. Rees morreu em um acidente de trânsito poucos meses depois da divulgação interna desse documento. Enquanto isso, repórteres independentes tentavam entrevistar familiares dos passageiros desaparecidos. Muitos se recusavam a falar, afirmando que haviam recebido cartas anônimas pedindo para deixar o passado descansar. Alguns, no entanto, relataram fenômenos inexplicáveis. Relógios que paravam às 2h47, ruídos de passos e sons de rádio estático dentro de suas casas durante a madrugada, sempre na data do desaparecimento. A teoria de uma operação militar secreta começou a ganhar força. Fontes anônimas afirmaram que o Stella Maris teria sido usado para testar equipamentos de comunicação de longo alcance e que algo deu errado, provocando uma falha espaço-temporal. Mas nada disso jamais foi comprovado. A Marinha negou o envolvimento. Os documentos foram trancados e o nome do navio desapareceu novamente dos registros oficiais. Décadas depois, quando parte dos arquivos foi reaberta sob novas leis de transparência, jornalistas perceberam algo curioso. A designação do caso não estava listada como navio desaparecido, mas como anomalia marítima classe 3, uma categoria usada para incidentes sem explicação física confirmada. O Stella Maris passou de tragédia a tabu, um assunto que ninguém parecia disposto a discutir, mas que permanecia ecoando nos bastidores das forças navais europeias. O mistério agora deixava de ser apenas sobre um navio desaparecido, tornava-se sobre o que alguém estava tentando esconder. E quanto mais fundo se buscava por respostas, mais denso o nevoeiro se tornava. Com o passar dos anos, as vozes daqueles que estiveram de algum modo ligados ao Stella Maris começaram a emergir. Alguns buscavam justiça, outros apenas queriam ser ouvidos. Mas cada depoimento parecia acrescentar uma nova camada de mistério e, ao mesmo tempo, contradizer a anterior. Era como se a verdade se fragmentasse em ecos, cada um refletindo uma versão diferente do mesmo pesadelo. Um dos relatos mais intrigantes veio de Ernesto Valle, antigo operador de rádio que havia participado das buscas em 1961. Em uma entrevista gravada décadas depois, ele afirmou que, na noite do desaparecimento, captou uma transmissão fraca, uma sequência de 3 sinais curtos e um longo, seguidos por uma voz feminina que repetia o nome Maris várias vezes, até a frequência se perder. O registro sonoro nunca foi localizado e Valle morreu poucos meses após conceder o depoimento, vítima de um ataque cardíaco durante o sono. Outro testemunho veio de Helga Nielsen, filha do capitão do cargueiro norueguês que encontrou o navio em 1973. Ela revelou que, em seus últimos anos de vida, o pai se tornara obcecado pelo caso.
deixou dezenas de anotações descrevendo sonhos recorrentes com o Stella Maris navegando em círculos sob uma luz azulada, sempre com o relógio marcando 2h47. Nas páginas finais, uma frase se repetia: eles ainda estão lá dentro. Mas o testemunho mais controverso surgiu em 1985, quando um mergulhador espanhol chamado Rafael Domingues alegou ter encontrado o casco do Stella Maris em uma região profunda do Atlântico, próxima às Ilhas Açores. Segundo ele, a embarcação estava intacta, mas coberta por uma fina camada de cristais metálicos que refletiam a luz de forma anormal. Domingues afirmou ter recolhido amostras e entregue-as a pesquisadores em Lisboa, mas os frascos desapareceram misteriosamente dias depois. Nenhum registro oficial da expedição foi encontrado. Paralelamente, começaram a circular entre marinheiros histórias sobre o reaparecimento ocasional do navio. Alguns afirmavam tê-lo visto à distância, envolto em uma névoa espessa, movendo-se em silêncio absoluto. Outros relatavam interferências magnéticas e bússolas, girando descontroladamente sempre que se aproximavam da rota original do Stella Maris. Nenhuma dessas alegações foi comprovada, mas os relatos se acumulavam de diferentes tripulações e épocas, descrevendo exatamente o mesmo fenômeno. O mais intrigante é que, em muitos desses depoimentos, o navio parecia ouvir. Alguns navegadores juravam que, ao tentar se aproximar, as ondas se tornavam violentas, como se o oceano reagisse à presença humana. Outros contaram que, durante transmissões de rádio, vozes estáticas murmuravam frases ininteligíveis, exceto por uma palavra que sempre se repetia: volta. As contradições se multiplicavam. Para cada testemunha que afirmava ter visto o Stella Maris, havia outra que negava qualquer possibilidade física de ele existir. Para cada especialista que defendia causas naturais, surgia um novo indício que desafiava a ciência. E no meio desse caos de versões, uma verdade permanecia imutável. Ninguém conseguiu provar, com evidência concreta, o que aconteceu entre o desaparecimento e o reaparecimento do navio. O caso do Stella Maris permanecia como um espectro de perguntas sem resposta. Um enigma suspenso no tempo, em que toda pista parecia levar de volta ao mesmo ponto. O mar, silencioso, continuava a guardar o que o homem não podia compreender. Ao longo das décadas, o caso do Stella Maris deixou de ser apenas um mistério naval para se tornar um campo fértil de especulações. Historiadores, cientistas e estudiosos do oculto tentaram, cada um à sua maneira, decifrar o enigma que desafiava a razão. O que poderia fazer um navio inteiro desaparecer por 12 anos e reaparecer intacto, sem sinais de dano, sem corpos e sem explicação? As respostas variavam entre o racional e o sobrenatural, mas todas tinham algo em comum. Nenhuma conseguia encerrar o caso por completo. A primeira linha de investigação veio da ciência. Oceanógrafos analisaram a possibilidade de o navio ter sido arrastado por correntes marítimas desconhecidas ou redemoinhos submarinos, fenômenos raros, mas possíveis. Contudo, nenhum desses eventos seria capaz de manter a embarcação em perfeito estado durante tanto tempo. Meteorologistas descartaram tempestades e engenheiros navais garantiram que o casco do Stella Maris não possuía tecnologia para resistir por mais de uma década sem manutenção. A segunda teoria surgiu no meio militar. Alguns pesquisadores sugeriram que o navio foi vítima de um teste secreto de radar de alta frequência conduzido durante a Guerra Fria, o que poderia ter afetado seus sistemas e causado uma desmaterialização parcial, um termo técnico para descrever interferências que distorcem sinais e coordenadas. Essa hipótese ganhou força após a descoberta dos relatórios que mencionavam resíduos metálicos desconhecidos no casco,
mas as autoridades jamais confirmaram a origem desse material. Em seguida, vieram as explicações sobrenaturais. Investigações independentes relacionaram o caso às lendas do Triângulo das Bermudas e de zonas eletromagnéticas anômalas espalhadas pelo Atlântico Norte. Teóricos afirmavam que o Stella Maris poderia ter atravessado uma dessas regiões e sido capturado por uma dobra temporal, um espaço onde o tempo não avança da mesma forma. A ideia parecia absurda, mas explicava um detalhe inquietante. Todos os relógios do navio estavam parados exatamente no horário do último contato, como se o tempo realmente tivesse cessado a bordo. Outros estudos mergulharam na metafísica. Um grupo de parapsicólogos defendeu a hipótese de que o Stella Maris fora vítima de um fenômeno conhecido como eco residual, em que a energia de eventos traumáticos se repete indefinidamente, recriando momentos do passado como impressões vivas no espaço. Isso explicaria os relatos de música e passos ouvidos dentro da embarcação quando ela foi encontrada em 1973. Para eles, o navio não era apenas uma estrutura física, mas uma espécie de cicatriz energética do oceano. Ainda assim, a teoria mais perturbadora veio de um pequeno grupo de historiadores marítimos, que descobriram registros de um navio homônimo desaparecido em 1893, também nas águas do Atlântico, com detalhes idênticos: rota curta, sumiço repentino e nenhuma explicação. As datas, distantes quase 7 décadas, pareciam formar um ciclo, como se o Stella Maris estivesse preso a um padrão invisível, condenado a desaparecer e retornar através do tempo. Nenhuma dessas teorias foi aceita oficialmente, mas todas deixaram marcas profundas na história. O Stella Maris transformou-se em uma lenda viva, um símbolo das fronteiras entre o que se pode explicar e o que permanece além da compreensão humana. Enquanto cientistas procuram respostas em fórmulas e números, e crentes veem sinais de forças que não podem ser medidas, o navio continua sendo um lembrete sombrio. Há lugares no mundo onde a lógica se dobra e onde o mar parece guardar algo que não pertence a este tempo. Quando o Stella Maris foi finalmente rebocado até o porto, as equipes de resgate acreditaram que encontrariam dentro dele o elemento capaz de resolver o mistério, o diário de bordo. Todo navio daquela época mantinha registros diários meticulosos. Clima, direção do vento, coordenadas, eventos de navegação, observações da tripulação. Era o coração documental da viagem. Mas no Stella Maris, esse coração simplesmente havia desaparecido. O compartimento onde deveria estar o diário não mostrava sinais de arrombamento. Nenhum objeto ao redor fora movido ou violado. O suporte de couro que costumava guardar o livro estava lá, vazio, como se alguém o tivesse retirado de propósito. Essa ausência transformou o caso de um enigma técnico em uma tragédia quase poética. O diário de bordo era a única voz que poderia contar o que aconteceu entre o último contato e o reaparecimento. Sem ele, restou apenas o silêncio. Durante os meses seguintes, mergulhadores e investigadores vasculharam cada centímetro da embarcação. Eles encontraram cartas pessoais, fotos de família, objetos intactos nas cabines, até refeições secas ainda sobre as mesas do refeitório. Mas nada que explicasse o destino dos tripulantes. E, acima de tudo, nenhum sinal do diário. Anos depois, em 1978, um colecionador anônimo de Londres alegou ter adquirido páginas que supostamente pertenciam ao Stella Maris. O documento foi rapidamente confiscado por autoridades britânicas, mas nunca divulgado ao público. Os poucos que afirmaram ter lido parte do conteúdo descrevem textos fragmentados, quase indecifráveis. Trechos mencionariam vozes sob o convés, luzes sob a água e um nevoeiro que parecia respirar.
Um parágrafo final, segundo relatos, terminava abruptamente com uma frase perturbadora: eles não vieram do mar. A autenticidade dessas páginas nunca foi comprovada. Ainda assim, o boato reacendeu o interesse mundial pelo caso. Em fóruns de marinheiros, universidades e programas de rádio, o Stella Maris voltou a ser discutido com intensidade. Cada teoria parecia se apoiar naquelas palavras misteriosas, mas nenhuma respondia ao essencial. Quem teria removido o diário original do navio e por quê? Em 1985, um ex-oficial da Marinha Britânica revelou ter participado da investigação inicial e afirmou que o diário nunca chegou a desaparecer. Segundo ele, o documento fora retirado por ordem direta de um governo estrangeiro, pois continha informações que poderiam desestabilizar o entendimento humano sobre o tempo e o espaço. Essa declaração, nunca confirmada oficialmente, foi suficiente para consolidar o Stella Maris como um dos maiores segredos do século XX. Hoje, o paradeiro do diário continua desconhecido. Alguns acreditam que ele está trancado em algum arquivo confidencial. Outros dizem que jamais existiu e que sua ausência é apenas parte da lenda. Mas há um detalhe que poucos lembram. Uma anotação encontrada em um pedaço de madeira no convés, gravada à mão e quase apagada pela maresia. Ela dizia apenas: não seguimos o curso nos seguiu. Essa frase simples, deixada em um lugar improvável, talvez seja a única pista real que restou do destino da tripulação. Uma mensagem que ecoa como um aviso, lembrando que o mar, por mais belo e imenso que seja, não perdoa aqueles que cruzam as fronteiras do desconhecido. O Stella Maris não é apenas um navio, é uma lembrança viva de que o oceano guarda mais do que água e peixes. Ele guarda segredos que o homem jamais compreenderá completamente. Ao longo de décadas, o desaparecimento e reaparecimento dessa embarcação desafiaram toda a lógica, testaram a paciência de investigadores, cientistas e marinheiros e continuam a inspirar teorias que mesclam ciência, mito e medo. A ausência dos tripulantes, o diário perdido, os avistamentos misteriosos, as anomalias eletromagnéticas e até os relatos de fenômenos temporais criam uma narrativa que não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Cada tentativa de explicação apenas levanta novas perguntas. Seria o navio vítima de experimentos secretos? Teria cruzado uma fenda no tempo? Ou seria apenas o reflexo de forças que a mente humana ainda não consegue perceber? O que permanece inegável é o impacto do Stella Maris na imaginação coletiva. Ele se tornou um símbolo de que nem todo desaparecimento pode ser resolvido, nem toda história precisa de fim. Sua lenda atravessa gerações, contada em portos, universidades, programas de rádio e conversas de marinheiros, sempre com o mesmo fascínio e o mesmo arrepio. Para aqueles que se atrevem a estudar o caso, fica a sensação de que o navio não está simplesmente perdido ou encontrado. Ele está suspenso entre mundos, um aviso silencioso sobre os limites do conhecimento humano. É como se o oceano, com toda a sua força e vastidão, nos lembrasse que ainda existem mistérios que não podem ser domesticados, que não podem ser totalmente compreendidos. E talvez seja exatamente isso que torna o Stella Maris tão perturbador. Ele nos mostra que existem lugares e acontecimentos que desafiam a lógica, que o tempo nem sempre é linear e que o mar nunca esquece aquilo que toma para si. Cada vez que alguém tenta explicar o inexplicável, o navio volta a desaparecer, reforçando a sensação de que estamos diante de algo maior do que nossa razão permite entender. O legado do Stella Maris é, portanto, mais do que uma história de desaparecimento. É um lembrete de que alguns mistérios são eternos, que alguns segredos pertencem apenas ao oceano e que, mesmo quando a lógica falha, a curiosidade humana continuará a buscar respostas.
O navio desapareceu uma vez, retornou como um espectro e desapareceu novamente, mas sua lenda permanece firme, navegando nas memórias daqueles que se atrevem a encarar o desconhecido. E, no final, é exatamente essa combinação de realidade e mistério que transforma o Stella Maris em um símbolo de que o mundo ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão, um navio que pertence ao passado, ao presente e, talvez, a dimensões que jamais poderemos tocar. O Stella Maris pode ter desaparecido para sempre, mas o mistério continua vivo e há muitos outros esperando por você. Inscreva-se no canal, ative o sino e mergulhe conosco em novas histórias de desaparecimentos, fenômenos e enigmas que o mundo tenta esconder. O próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina.